Graça e paz de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Chegamos até aqui e o Senhor tem nos sustentado. Glória a Deus, faltam poucos dias para o término desse tempo de propósito. Mas nossa oração e nosso clamor continuam firmes e presentes. Como devocional para o nosso dia de hoje, o nosso tema é Escolha ser separado. Nosso texto básico é o texto de Daniel, capítulo 1, versículo 8. Nos diz assim: Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. Sabe, talvez esse deveria ser um dos primeiros textos de devocionais para nós. Mas a verdade é que estávamos construindo um processo de primeiro nos limpar, nos desintoxicar, inclusive espiritualmente. Para que agora, apresentando o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, possamos falar de coisas mais profundas de consagração. Sabe, o livro de Daniel aqui, ele começa com a história de alguns jovens que são levados como escravos, cativos, para o Império da Babilônia. Numa cultura estrangeira, novos costumes, pressões. Daniel ali e seus amigos, eles enfrentavam um grande desafio. Eles poderiam se adaptar aos costumes e à rotina do palácio, ou escolher viver ali, ainda que convivendo no palácio, mas sem perder a sua identidade espiritual. E aqui no versículo 8, é algo decisivo, pois aqui revela a postura do coração do profeta Daniel. Ele decidiu não se contaminar. Assim como José no Egito, Daniel se posicionou contra a cultura do momento e escolheu de acordo com aquilo que não o envergonharia diante de Deus. A escolha de Daniel marcou a sua trajetória e até hoje falamos disso. A palavra-chave aqui nesse versículo é decidiu. Daniel, porém, decidiu. Antes mesmo dele ser provado, Daniel já tinha afirmado isso como propósito no seu coração. Ele sabia que a mesa do rei iria lhe trazer muitas ofertas, muitas oferendas. E a verdade é que não importa as ofertas, se você decidiu se separar e não se contaminar. Então, como nosso tema de hoje, escolha ser separado. A mesa do rei trazia para Daniel alimentos sacrificados a ídolos, frutos de práticas pagãs, práticas contrárias à lei de Deus. A decisão de Daniel, que não foi movida por um orgulho ou até mesmo por uma rebeldia. Na verdade, a escolha de Daniel e a sua decisão foi movida por fidelidade ao Senhor. Esse exemplo nos ensina que santidade começa com as nossas escolhas bem conscientes, tomadas até mesmo antes das pressões chegarem até nós. É decidir não se curvar, é decidir não pecar, é decidir não cair, antes mesmo da tentação bater na sua porta. Esse texto ensina muito a nós. Quem decide antes é quem permanece firme depois. Guarde isso no seu coração. Outro detalhe importante aqui é a postura respeitosa e honrada de Daniel. Ele pediu permissão ao chefe dos oficiais, mostrando, na verdade, equilíbrio e firmeza de princípios, com muita humildade na sua atitude. Daniel, aquele não impôs a sua decisão de forma arrogante, mas ele confiou que Deus abriria o caminho e fez a sua parte, falando com submissão, honra e humildade ao chefe dos oficiais. Essa aqui é a marca de um verdadeiro servo de Deus. Ele sempre anda e se movimenta em fidelidade e mansidão.
A escolha de Daniel aqui não era apenas sobre comida e bebida, mas sobre a identidade e a firmeza da sua fé, sobre sua obediência ao Senhor e às autoridades que estavam impostas sobre ele. A obediência de Daniel se tornou para ele como uma base para que Deus o levantasse agora em posições de grande influência. Depois de se submeter, Daniel se levanta como um grande líder, um grande oficial, o maior dos oficiais da Babilônia. Alguém que soube se submeter. Somente alguém que sabe honrar será honrado verdadeiramente. Somente alguém que sabe obedecer será obedecido. Somente alguém que se submete é que vai poder ocupar umas posições de destaque. Às vezes, esses processos são um teste para o nosso coração, para ver se não cedemos às pressões, se não nos tornamos arrogantes, porque muitas vezes, quando damos poder a alguém, pessoas mudam e se transformam. Muitas vezes, quando as pessoas estão longe dos olhos de todos, as pessoas se transformam. Daniel aqui estava fora da sua cultura, fora da sua família, fora do seu povo. Se ele decidisse se misturar e se contaminar, não haveria ninguém que fizesse a Daniel nenhuma acusação. Mas Daniel escolheu ser separado. Esse texto nos desafia hoje ainda a viver com o mesmo posicionamento que viveu o profeta Daniel. E a pergunta para mim e para você é: vamos nos conformar, entrar na forma desse mundo, ou como Daniel, nós vamos escolher viver em santidade? O mundo precisa de homens e mulheres que, mesmo em ambientes de pressão, onde muitas coisas são oferecidas para nos contaminar, escolhemos permanecer fiéis a Deus. Em Cristo Jesus, podemos escolher o que é justo, o que é reto, o que é honrado, o que é verdadeiro, porque Ele nos derrama o Seu Espírito Santo e nos capacita a viver sem contaminação, a sermos luz mesmo no meio da escuridão, de modo que a Sua graça nos baste. A minha oração no dia de hoje é que possamos ser parte do povo que escolheu ser separado e não se contaminar. Não importa os manjares ou quão maravilhoso sejam as oferendas que venham até nós para nos derrubar da nossa fé. Fique firme, estamos perto do final deste tempo de propósito, mas até o fim, escolha ser separado. Que o Senhor te abençoe. Beijo no coração.